Oi, Ruth. Oi, tudo bem? Eu estou um pouco rouca. Está Dá se para escutando, perceber? tá, mas não muito. Ótimo. Tá. É a mudança do tempo. Realmente esse tempo como está causa muita alergia, muitos desses problemas assim de entupimento nasal, É, congestão, congestão nasal. Eu também estou eu estou com congestão nasal, a palavra é essa. congestão nasal. E é assim, uma hora está muito seca, está seco o ar, outra hora está úmido, você vê hoje já teve seco de manhã, já choveu, Choveu. já está seco de novo. É, Amanhã vai estar fresco, mas para o fim de semana, sexta, sábado, domingo, já está previsto elevação da ah, temperatura. é? É. Então, agora, essa instabilidade climática também perturba, né? Perturba. Os É, alérgicos, as é, pessoas alérgicas, como eu, é, né? Tá tudo bem. de modo Bom, que... eu acho que tem coisa muito mais importante para falar do tempo, né? E aí, como é que foi a abertura Bom, essa do trabalho? semana Ah, foi uma semana, do ponto de vista político, muito importante, porque começou no domingo, quando o presidente convidou o Netanyahu para a residência presidencial para fazer a entrega oficial do mandato dele começar os trabalhos para formar uma coalição. Que isso é uma coisa que tem que ser, depois que na semana passada, durante 3, 4 dias, o presidente, na quarta, quinta, sexta, ele recebeu os representantes de todos os partidos que concorreram às eleições, e então cada partido que foi deveria indicar o seu candidato a primeiro-ministro. Quer dizer, nem todos os partidos indicaram alguém. Eu falei sobre isso. E, baseado nesses contatos que ele fez com toda a liderança partidária, ele chegou à conclusão que só tinha um deputado que teve 64 indicações. Quer dizer, 64 deputados indicaram o Netanyahu como com as possibilidades de formar uma coalizão governamental. Então, mas isso tem um papel especial e é uma cerimônia também, vem lá o candidato a primeiro-ministro e ele o presidente faz um pequeno discurso e nesse discurso ele inclusive disse que ele tem todas essas qualidades, ele já demonstrou, essa é a sexta vez que, se ele conseguir formar uma coalizão, ele vai ser chefe do governo. Quer dizer, um homem experiente politicamente, mas que, contudo, que ele, como presidente, não pode deixar de levar em conta o fato de que ele está respondendo a 2 processos judiciais com 2 acusações, e ele está sendo julgado no tribunal, de modo que é uma coisa que você não pode deixar de pensar. Ele, por exemplo, segundo as leis de Israel, ele não poderia ser ministro, mas primeiro-ministro ele pode ser. ué, É. mas o Então, primeiro-ministro não é mais do que o ministro? sim, é muito mais, mas acontece que aí nesse caso, ele tem uma indicação, os ministros são indicados pelo primeiro-ministro, né? É. Que compõe, ao passo que o primeiro-ministro ele é por votação pública, ele é o primeiro da lista do partido, então é votação popular, É. não é escolha de ninguém, nenhum político, né? É escolha do povo. Entendi. Então, aí A ele vontade do povo
É a vontade do povo. É a vontade de Deus. De Vamos Deus. lá. Então, aí ele recebeu o mandato e ele, antes, né, que ele já sabia que isso iria acontecer, então nós comentamos na semana passada que ele já estava fazendo os primeiros contatos com os partidos, os 4 partidos que compõem a coalizão de direita, da qual ele será o primeiro-ministro, e que ele achava que ia conseguir logo, rapidamente, em uma semana, 10 dias, ele conseguiria formar um governo. E como na terça-feira, ontem, era dia 15 de novembro, estava já marcada a abertura dos trabalhos da Knesset, do parlamento, e ele achou que ele, em seguida, 2 dias depois, ele poderia voltar ao presidente já para apresentar a coalizão dele. Essa abertura de trabalhos é uma cerimônia muito bonita, que na Knesset, cada vez que é eleita, né, um novo parlamento, então o início dos trabalhos quem dá esse início é o presidente, que é o convidado de honra. Então, enfeitam lá a Knesset e põem tapete vermelho na entrada, e tem crianças com bandeiras que cantam músicas israelenses durante todo o percurso que ele faz até chegar lá no plenário. Ele é recebido na entrada pelo quem é, no momento, o presidente da Knesset, né? Yosef-Rosh, o presidente da Knesset, que é o deputado do Yesh Atid, e ele com a esposa, esperando o presidente, que chega também com a esposa, e tem uma chefe de cerimonial que vai mostrando para eles o caminho. E quando ele chega assim na entrada do plenário, então tem 3 soldados com cornetas que tocam aquele tá 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 tá, muito bonito. E aí então ele é convidado a assumir o local no pódio onde está sentado o presidente da Knesset. Então ele é convidado para sentar lá. E antes disso, todas as horas antes começou às 4, e desde as 2 horas os deputados, que foram reeleitos, e os novos, igualmente, tem 23 deputados novos. Entre os 120, 23 são novos e os demais foram reeleitos. Eles vêm com as famílias, que é uma cerimônia bonita, as famílias vêm assistir. Então, eles chegam antes, eles recebem assim, uma flor de fita azul e branca que eles põem na lapela, as mulheres põem no vestido, na blusa, no que estiver vestindo, e logo em seguida tem um local onde tem bandeiras de Israel e o símbolo, a menorá, o símbolo de Israel. Cada um fica em pé lá, se fotografa, que depois eles fazem um álbum e todos eles recebem. E depois que eles sentam e o presidente faz o discurso, ele fez um discurso muito bonito. O Herzog, presidente Herzog. Herzog, o presidente Herzog, ele fez um discurso muito bonito, e depois que ele falou, aí então fala não, depois que ele falou, então aí faz-se o juramento. E o juramento, o presidente da Knesset lê o texto do juramento, ele lê, e depois o secretário da Knesset vai chamando por ordem alfabética o nome de cada um, e cada um que é chamado se levanta no local que está sentado e diz
eu juro. E assim vai, 120 vezes. Nossa. Deve E... demorar horas, né, Ruth? Não, é rápido. Não é rápido. Porque é só levantar, dizer essa frase de 3 palavras e senta de novo. E depois que todo mundo jurou, inclusive o próprio presidente da Knesset, que ele também foi reeleito, ele não sabe se vai ser outra vez presidente, provavelmente não, porque mudou a maioria, quem é o responsável pela coalizão é o que tem direito de escolher entre os seus pares aquele que vai ser o presidente da Knesset, que é um posto muito importante, é um cargo muito importante na escala política do país. E, então, aí depois que todo mundo jurou, ele também, aí ele, o presidente da Knesset, discursou. Ele fez um discurso de muita crítica severa, dizendo que nunca em todos esse parlamento que está saindo é o 24º, e o que está entrando agora é o 25º. Então, ele disse que essa 24ª Knesset foi das piores que já teve no país em matéria de mau comportamento. Disse que o exemplo que os deputados deram, discussões tão violentas, com agressões verbais que não são recebidas de forma nenhuma no parlamento, e o tipo de politicagem, de intrigas e de insultos, ele disse que foi uma vergonha, e que ele faz votos de que essa Knesset não seja nada semelhante ao que foi anterior. Bom, eu acredito que sim, porque quem fez a oposição, pois é, que quem era a oposição e que fez tudo isso, agora vai ser o governo, de modo que esses que saíram não são assim, de modo que eu não acredito que eles vão conseguir fazer. E aí depois, novamente, quando ele termina de falar, aí fala o primeiro-ministro, que ainda está em função, em cargo, e ele disse que ele havia preparado um outro discurso, mas que ele não vai ler o discurso que ele preparou, e ele vai falar por quê. Porque ontem de manhã aconteceu um atentado terrorista terrível. Um único terrorista, um rapaz de 18 anos, que trabalha em Ariel, que isso aconteceu em Ariel, que é nos territórios. E um rapaz que trabalha numa fábrica lá, ali tem uma área, uma zona industrial, e ele é um árabe palestino que mora nas redondezas, numa aldeia próxima, e ele tem licença de trabalho, quer dizer que é uma pessoa que é conhecida pelas autoridades militares, que é quem é a autoridade máxima na região, e ele não tem passado, né, policial, nem de nenhum tipo de mau comportamento, aí ele pode receber licença para trabalhar. E ele trabalhava já há algum tempo lá nessa zona industrial de Ariel. Pois esse rapaz, para você entrar na zona industrial, tem, como sempre, né, um posto que é vigiado, e como não é a região perigosa, em especial, então, em vez de soldados, tem
seguranças, que são civis, treinados no Exército para uso de arma e para saber resolver todos os problemas assim, que possam surgir, porque quem passa ali são aqueles que vêm de fora. Quem são? E então esse rapaz, na hora que ele passou pelo posto de segurança, tinham dois seguranças, um estava dentro daquela cabine, né, que eles têm, e o outro estava do lado de fora. Ele se aproximou do segurança, esfaqueou ele de tal maneira, antes de que ele saiu para examinar todo dia, faz as mesmas perguntas, os documentos, antes de mais nada, o rapaz já tinha esfaqueado o camarada de tal modo que ele caiu lá, e o segundo, que estava dentro da cabine, vendo isso, saiu e viu que o camarada estava com uma faca, ele estava armado, como todo segurança está armado, ele deu um tiro para o ar e não pegou o terrorista, e o terrorista, então, fugiu para alguns metros dali, tinha um posto de gasolina, uns metros. Ele entrou no posto de gasolina, ele ali nesse posto, ele matou 2 pessoas, e ele roubou o carro de um desses que ele matou, saiu com o carro. Tudo isso ele fez sem que ninguém não fez nada, ninguém fez nada para tentar impedi-lo de fazer alguma coisa. E saiu com o carro e foi em direção, que ali é perto da estrada 5, que liga a estrada 4 à estrada 2, é uma estrada muito importante, de manhã cheia. Aí ele foi para lá, para aquela estrada, para procurar mais vítimas, e quando ele passou por uma parada de ônibus, ele atropelou e matou mais uma pessoa de atropelamento, e seguiu em frente, e aí ele parou, porque ele viu que adiante tinha um posto também de policiamento. Aí o que ele fez? Ele fez o retorno e voltou pela mesma pista, pela contramão. Nossa. Pela contramão em velocidade tremenda, causou um acidente enorme. Um monte de carros se colidiram, e aí ele saiu do carro, que aí ele matou a terceira pessoa de atropelamento, e aí, quando ele viu que não podia mais andar, porque o trânsito estava parado, ele não podia seguir, ele saiu do carro e foi correndo, e nisso 2 soldados que estavam passando, também viajando por lá, viram e atiraram nele e mataram ele. Então, isso tinha acontecido de manhã. Então, o Lapid disse que ele tinha preparado outro discurso, mas depois do que aquele dia, que devia ser um dia festivo para ele, para todos os deputados, para toda a Knesset, perdeu toda a alegria, tudo mudou, porque três homens jovens, o mais velho dos assassinados 59 anos, um dos assassinados era pai de 6 filhos, outro de 3, outro de 2, inclusive um era Oler Hadash, relativamente, ele estava 5 anos aqui em Israel, veio só com a esposa e 2 crianças, de modo que aquilo estava pesando muito no ambiente lá deles, e o presidente Herzog, quando fez o discurso dele, ele também tocou nesse assunto, e
enviou uma mensagem de pêsames para as famílias dos mortos e de restabelecimento rápido para os feridos, porque tem 3 feridos, 2 em estado muito grave e 1 entre médio e grave. E depois o presidente da Knesset também tocou nesse assunto, e quando foi falar o Lapida, ele só formulou também votos de pêsames para as famílias, a mesma coisa, e desejou sucesso para o novo governo, para o novo primeiro-ministro, para os boas-vindas para os 23 novos deputados, e que essa seja realmente completamente diferente da anterior. Nesse caso, o Netanyahu, agora ele tem quantos dias para formar o governo? 28 dias. E já tem alguma ideia do quem vai ser? Não tem nada. Eles estão entalacrados, porque, como ele havia prometido ao Smotrich, desse partido, o sionismo religioso, Tzionut Datit, esse que tem 14, que eu digo que é a terceira força política dentro da Knesset, tem esse partido de extrema-direita. Então, é o Ben-Gvir, que já tinha escolhido que ele vai ser o ministro da Segurança Interior, e os Smotrich tinham dito que ele quer ou o Ministério da Defesa ou o Ministério da Fazenda. É o que ele exige, não o que ele quer, o que ele exige para participar da coalizão. E aí? Então, o Netanyahu, esses dias até ontem, foi passando vários encontros, várias reuniões, tem 2 equipes que estão fazendo as conversações, não sempre o Netanyahu presente, mas tem uma equipe dele que já fez, nos 5 governos anteriores dele, também trabalhavam com ele, e eles achavam que iam conseguir tirar o Smotrich dessa absurda exigência de uma pessoa que não tem nenhuma experiência militar, não que é obrigatoriamente um ministro da Defesa tem que ser um militar, não, mas pelo menos que tenha tido serviço militar, que saiba, que possa entender alguma coisa do linguajar, né, que se usa, né? Não, mas como ele não tem confiança, o Netanyahu não tem confiança nos Smotrich, e ele tem muita confiança no Deri, que é do Shas. Então, ele preferiria que o Deri, que também não tem nenhuma experiência militar fabulosa, mas ele fez serviço militar, e que ele fosse o ministro da Defesa, e que o Deri disse que o Deri disse e de uma forma muito delicada que ele prefere e gostaria muito de ser ministro da Fazenda, para ele poder fazer todas as reformas para perpetuar a pobreza no meio dos religiosos fanáticos, também do grupo dele, dos Shas, dos Haredim, que o único problema deles são as famílias numerosas, e o problema de que eles só estudam Torá e não trabalham, e então eles têm que viver de uma mensalidade que o governo paga para eles, e que não é nenhuma fortuna, logicamente, as mulheres é que têm que trabalhar para poder sustentar a família, mais ou menos, mas tem muita pobreza no meio deles. Então, eles dizem que quando você incentiva uma pessoa a não trabalhar e você fica prometendo só ajudas financeiras do governo, como o Deri diz que iria fazer um cartão, tipo cartão de crédito,
que para não humilhar as pessoas que precisam ir pedir comida de graça. Então, em vez disso, eles dariam um cartão de crédito que a cada mês você vai no banco e tem no banco a ordem de quanto pode permitir aquele cartão de usar em qualquer supermercado, em qualquer lugar que ele vai. Ele não precisa ir em lugar de pobres ou onde tem esmolas. Ele pode entrar no supermercado e comprar aquilo que ele acha que precisa comprar. Todo mês tem uma importância certa e ele compra o que ele quer. Então, os outros, em geral, né, os economistas aqui, não importa, eles não falam, não fazem uma análise política, eles fazem uma análise econômica. Diz que todo esse tipo de ajuda é perpetuação da pobreza. Diz que, dessa forma, você não incentiva ninguém a trabalhar, e então, se você não trabalha, você vai ser pobre. E, então, uma coisa chamada Bolsa Família. Bolsa Família. Então, lá no Brasil tem esse problema também. Então, ele falou para o Netanyahu que ele prefere muito ficar com o Ministério da Fazenda. E aí ficou que está nesse impasse até hoje, e o Smotrich diz que, de forma nenhuma, ele não arreda o pé de ser ministro da Defesa. E agora aconteceu uma coisa que também interfere muito da decisão de quem vai ser o ministro da Defesa, além de todos os problemas de estratégia ligados à defesa de Israel. Tem outros problemas que estão ligados à defesa, mas de uma forma exterior. Por exemplo, o relacionamento de Israel com os Estados Unidos. Tem uma série de projetos tecnológicos militares que Israel desenvolveu o projeto, a ideia, mas Israel não tem dinheiro para fabricar isso. Então, qual é o convênio que existe entre Israel e os Estados Unidos? Israel dá a ideia e os Estados Unidos financiam. Então, esse domo de ferro, por exemplo, é uma coisa assim, que cada foguete desse custa $30 mil. Israel não tem possibilidade de se defender usando esses foguetes na base de $30 mil cada foguete. Possível. Então, tem os Estados Unidos que fazem isso. Quer dizer, eles são sócios, quer dizer, eu dou a ideia e você dá o dinheiro. Acontece que, então, por causa disso, você tem que manter um relacionamento muito bom com os Estados Unidos e com quem? Com o Ministério da Defesa, que é quem tem o orçamento. Esse orçamento, essa ajuda financeira, sai do orçamento do Ministério da Defesa americano. Um camarada como Smotrich nunca vai ser recebido nos Estados Unidos. Não é agora pelo fato que ele, a vida toda, desde jovem, ele foi terrorista. Ele foi terrorista. Ele chegou a ser preso. Ele cometeu coisas horrorosas na época quando o Sharon era primeiro-ministro e fez aquele projeto de desligar Israel de Gaza. E, então, todos os ixuvim que estavam ali perto de Gaza foram devolvidos. E houve, por parte desse agrupamento político a que ele pertence, os Smotrich e o Ben-Gvir, eles fizeram atos de terrorismo, porque são judeus, não são terroristas, são terroristas. Claro que são. Então, diz que esse camarada nunca pode botar os pés nos Estados Unidos, nem como cidadão civil não vai receber visto, que daqui de Israel para você ir para os Estados Unidos tem que ter visto. Então, ele não vai receber visto. A embaixada americana aqui jamais
vai dar visto para ele. Então, e como ministro da Fazenda, ele teria que se encontrar Da com o Fazenda, não, da Defesa. ministro da Defesa. Ele teria que se encontrar com o ministro da Defesa, com as autoridades militares todas americanas, pois isso é um conchavo que eles têm. Então, isso vai ficar Como que desse ele jeito. pode? Ele não pode ser, porque Israel não pode se dar o luxo de não ter essas relações com os Estados Unidos. Nunca teve esse problema até hoje. E já teve ministros da Defesa que foram do Likud, muitos, já teve vários governos do Likud, que o Likud era a maioria, como na época do Begin, na época do Shamir, quando eles eram primeiro-ministro, eles eram Likud, e não tinha problema nenhum. Agora, um camarada como o Smotrich, ele não tem condições. E o Netanyahu sabe muito bem disso, ninguém precisa dizer para ele, ele sabe, ele conhece toda a história, ele sabe com quem ele está lidando. E de modo que, até hoje, nós estamos na quarta-feira, eles simplesmente já não se falam, ele, Netanyahu e Smotrich, que eles tinham contatos diretos até na semana passada, já tem praticamente uma semana que eles não se falam. E, enquanto isso, não tem nada. Porque se você, os dois ministérios principais, que é a Fazenda e a Defesa, você não pode resolver, então nada mais. Não adianta, você não pode dividir ministérios quando os dois principais estão parados, de modo que ele vai, como eu falei para você, não ia ter no dia que ele disse que ele, em seguida, logo depois do juramento da Knesset, que ele ia fazer a nomeação da nova coalição, não teve agora e não vai ter essa semana, e o Netanyahu não diz uma palavra para a imprensa, a gente não vê o Netanyahu falar nada com ninguém, porque ele não tem condições. Ele tanto quis que ele fez qualquer coisa, né? Ele jogou para frente, né? Ele queria tanto o cargo que ele falou, vou fazer tudo agora e depois eu dou um jeito. Fazer tudo, porque ele achou, primeiro de tudo, ele achou que ia conseguir convencê-los a não entrar em discussões quanto às diretrizes básicas políticas do governo. Não. Vamos primeiro só cuidar de ter os ministérios, dividir os ministérios. Cada um entra, senta, arruma o seu ministério, começamos a fazer o trabalho normal, que não pode parar, e aos poucos nós fomos desenvolvendo as conversações para o estabelecimento das diretrizes básicas políticas do governo. Eles não aceitaram, de jeito nenhum. Não só os Smotrich, nenhum dos outros partidos. Os 4 não aceitaram. O partido dos Haredim, a Yahudut Torá, eles não pegam ministérios. Eles só exigem determinadas comissões na Knesset, como, por exemplo, a Comissão de Finanças. Ele é quase que o ministro da Fazenda, quase. Então, isso já está na mão deles, isso já tem lá na Knesset. Ontem a Knesset prestou juramento, hoje o primeiro passo é formar o que se chama a Comissão do Parlamento, que é uma comissão que dirige todas as outras comissões. Então, essa comissão, eles decidiram que vão ter 19 membros, 10 da coalizão e 9 da oposição. Então, uma das primeiras coisas que essa comissão tem que fazer é sugerir ao primeiro-ministro um novo presidente para a Knesset, que eles estão com muita pressa de trocar o presidente, porque, inclusive, para o Deri poder assumir
o cargo de ministro da Fazenda, antes de mais nada, eles têm que legislar uma lei para cancelar uma lei que já existe, porque o DERE tem 4 processos nas costas de faltas econômicas, né, relativas ao dinheiro, e ele foi condenado, inclusive, a alguns meses, 4, 5 meses, não sei o quê, de prisão, como é que diz em português? Não é prisão que você... Hã? Prisão domiciliar? Não, não. De prestação de serviços? Nada. Ele simplesmente é condenado, mas ele não cumpre a prisão. Ele simplesmente recebeu a condenação e não precisa cumprir pena. Agora, nem com esse tipo de pena, ele não poderia assumir nenhum cargo onde ele tivesse que manusear dinheiro público. Claro. Então, para que ele possa ser nomeado ministro da Fazenda, eles têm que primeiro cancelar essa lei que impede a ele de... Então, eles têm muita pressa de começar primeiro a data Knesset, a comissão parlamentar, para poder mudar o presidente, para poder, então, fazer eleição, fazer um projeto de lei novo. Então, tudo isso ele não vai conseguir fazer em 2, 3 dias. Mas ele vai levar esses 28 dias completamente, e pode ser que precise mais. Enquanto isso, o atual governo é um governo transitório. Mas é o único que tem, de modo que é o que está funcionando. De modo que não tem nada, quer dizer, um partido majoritário, que tem 32 deputados, entrou no parlamento com o apoio de mais... quantos? De 32 para 64, mais 32. Que são da coalizão, 64. Ele tem mais do que a maioria. Não é? O que adianta? Né? Então, a maioria é 60 mais 1, seria 61. Ele tem 64 deputados, essa coalizão deles. E, no entanto, ele não consegue formar um governo. Ele devia pensar nisso, né? Já devia ter... Mas é a sede primeiro do poder. Depois vamos ver, primeiro vamos tomar. Depois vamos ver o que nós vamos... Como é que eu vou fazer isso? Resultado, está um problema muito, muito sério, porque... E agora, então, o que eles estão procurando fazer? Para poder aumentar o número de ministros, como eles aumentaram. Então, existe uma lei que se chama aqui em Israel a lei noruega, porque é usado na Noruega, aprenderam isso da Noruega. No parlamento lá, quando um deputado, que você pode nomear ministro alguém de fora, que não é deputado. No governo parlamentar, você pode convidar uma pessoa da sua confiança, que você queira que ele seja ministro lá do que for, e ele não é deputado, ele é ministro. Mas, em geral, a maioria dos ministros são deputados. Mas essa lei noruega permite o quê? Que o deputado que foi eleito deputado e passa a ser ministro, ele se demite da Knesset. Com isso que ele se demite, o deputado, na lista do partido dele, quem estava atrás dele, entra no lugar dele e fica sendo deputado. Até agora, essa lei era 1 a 1. Sai um ministro, entra um deputado.
Agora, eles querem 5. 5 o quê? 5 ministros que peçam demissão para entrar 5 deputados novos. Por quê? Porque eles estão precisando de mais cadeiras, porque eles aumentaram já o número de ministérios para 32. Então, você tem que ter 32 ministros. Quem é que vai estar trabalhando o tempo todo na Knesset? Está entendendo? Quem vai fazer o trabalho parlamentar do dia a dia? Então, aí eles têm que fazer essa lei noruega, os ministros pedem demissão. Se, depois de algum tempo, acontece alguma coisa e o ministro sai, tem que sair do cargo, ele volta a ser deputado e esse que entrou no lugar dele cai fora. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser feito antes. E não, o tempo não está. O tempo está correndo. De modo que ele tem agora 28 dias, e depois, se ele não conseguir dentro de 28 dias, ele tem mais 2 semanas, ele pode pedir uma extensão. Uma extensão, um acréscimo de mais 2 semanas para ele conseguir apresentar o governo. Então, por enquanto, a situação está muito preta. Porque os Estados Unidos estão, inclusive os Estados Unidos, mandaram já uma mensagem muito não diplomática, dizendo que eles não veriam com bons olhos a nomeação de uma pessoa que teve um passado de terrorismo para ser ministro da Defesa, dentro do plano de relacionamento que existe entre os 2 países. Se bem que agora também os Estados Unidos fizeram uma coisa muito, muito não diplomática. Todo mundo aí deve estar lembrando de um acidente que aconteceu há uns 6 meses atrás, que uma jornalista que é americana, de nacionalidade, ela é palestina também, e ela vive lá em Gaza, e ela acompanha todas as atividades dos terroristas, dos grupos. Essa que morreu, né? Essa que morreu, E, então, como ela tem nacionalidade americana também, na época, os Estados Unidos tinham exigido que se fizesse uma averiguação, porque na forma como aconteceu, não podia se dizer de que bala ela morreu. Se ela foi atingida por bala do Exército de Israel ou se ela foi atingida por balas dos próprios palestinos, porque ela estava lá no meio deles. De modo que também acontece esse tipo de acidente que você, às vezes, morre e é atingido por uma bala dos seus próprios amigos. Amigo, né? De modo que Israel se comprometeu de fazer um exame total, contanto que eles entregassem a bala, que os palestinos entregassem a Israel a bala para poder fazer o exame balístico nítido, certo, correto, e dizer que bala é aquela, se ela é de Israel, se ela é bala deles. Bom, e que Israel, segundo o que o exame que o Exército de Israel fez, disse que existe uma possibilidade de que ela tenha sido morta por uma bala não intencional do Exército Soviético, do Exército de Israel. Mas os Estados Unidos não aceitam isso e comunicaram agora também, anteontem, enviaram um comunicado de que a FBI vai fazer uma averiguação criminal para ver quem é o culpado da morte dessa jornalista. Mas, gente, uma pessoa que está no meio do tiroteio
Então, ontem, quando Lapid falou na Knesset, entre outras coisas que ele falou a propósito desse relacionamento Estados Unidos e Israel, ele disse que Israel, quer dizer, o exército de Israel, de forma nenhuma não vai aceitar que soldados israelenses sejam interrogados pela FBI. Claro. Absolutamente que Israel não vai dar nenhum apoio a essa intenção americana, que eles podem fazer quantas averiguações que eles queiram fazer lá em Gaza, se os palestinos permitem. Bom, eles pediram, mas que os soldados de Israel, os oficiais de Israel, ninguém vai tomar parte em nenhuma dessas interrogações, investigações, absolutamente nada. Israel recusa terminantemente qualquer colaboração com os Estados Unidos nesse aspecto. De modo que tem já dois problemas sérios, né? E justo com o governo democrático do Biden, que eles são muito mais severos, porque eles apoiam também os palestinos, não é como os republicanos, que dão mais apoio a Israel do que aos palestinos. No governo democrático americano é diferente. Então, essa é a situação que está. Não é uma boa situação, né, Ruth? Em nenhum sentido. De modo que é um problema sério. Vamos deixar eles resolverem para depois a gente comentar o que fica. Exato. Né? Vamos falar. Para Israel terminou. Eles podem fazer o que eles quiserem, que não é em Israel, é lá em Gaza. Em Gaza, Israel não tem nada a ver. Israel não poderia tomar outra atitude, né? Imagina. Agora, Israel não vai colaborar oficialmente, absolutamente, com nada. Tá certo. Putz, vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos falar aí da Copa do Mundo? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo aqui também está muito badalada. Nós falando o tempo todo que mais de 10 mil israelenses querem viajar. Acontece só que Catar é um país muito, muito fanático, religioso, que a vida lá, mesmo para turistas e para torcedores de futebol, eles não fazem nenhum desconto. De modo que os israelenses, até agora, quem queria viajar antes para passear, não sei o quê, não foi, porque não tinha voo direto, porque não tem relações diplomáticas, não tem nada com o Catar. Mas, segundo as leis da FIFA, eles têm que deixar o país aberto para a entrada de todo mundo. Essa é uma das condições de eles aceitarem fazer lá, que não pode impedir que torcedores de futebol, porque são de um determinado país que não tem relações diplomáticas com o Catar, possa entrar. Tem que ter todo um procedimento burocrático e receber visto, né? Tudo isso. Mas não tinha voo, não tem voo daqui para lá. Então, agora, esse domingo agora vai ser inaugurada um voo, pela primeira vez, um voo direto de Tel Aviv para Doha, né? Lá no Catar. Então, e não é com companhia aérea, não pode ser com companhia aérea israelense. Tem que ser companhia outra, que eles tenham aceito. Tem que ter coragem para ir nesse voo e tem que ter coragem para ir nossa Copa. E são menos de 3 horas de voo. Porque se não for assim, quem quisesse ir para lá tinha que voar para a Europa, e da Europa para lá ia ser uma mão de obra. E agora não, são menos de 3 horas, 2 horas e 45, 2 horas e 50 de voo.
estão lá. Então, diz que tem já mais de 10 mil israelenses que já reservaram passagens e ingressos para os Jogos, e lá tá realmente muito, muito badalado todo esse negócio, a quantidade de rádio, de televisão, inclusive o canal de Israel, o canal governamental, é o que vai fazer a É o cobertura 5, né? das transmissões. Ah, É o 5. não, o 5 é o esporte, é o 11. Ah, 11. É o 11. Eles têm a licença de... Porque o esporte outra, Entendi. é uma estação particular, Aham, mas o 11 é oficial israelense. aham. E, então, eles vão fazer as transmissões e a Reshet Bet, o canal B do rádio, da estação de rádio, vai transmitir pelo rádio, e vão cobrir todos os jogos. Vai ser 24 horas por dia de transmissão. E agora o problema é que lá as pessoas têm que aceitar os regulamentos de lá. Lá você não pode andar vestido, lá um calor tremendo, né? Mais de 40 graus em geral. Programa de índio, né? Bom, os estádios são todos fechados e todos refrigerados. Ah, mas... Eles construíram tudo, né? Não, inclusive não terminaram tudo, eles fizeram tantas obras. Foi assim muito, muito criticado, porque não tem nenhum cidadão de Catar que trabalhou nessas horas, né, nessas obras. Eles têm mais estrangeiros que trabalham lá do que população. O número de estrangeiros que vai para lá e trabalham em condições praticamente de escravidão. Trabalhando 18 horas por dia, sem... Muitos morreram de calor, de insolação, de doenças por problemas de insanidade, não ter insalubridade, e de modo que tem muita crítica. Mas todo mundo quer ver o futebol, ninguém quer ver. Agora, lá você não pode se vestir, você não pode andar com mulheres com roupas decotadas de braço de fora, homens também não podem andar de shorts, mulher não pode ter joelho de fora, nem cotovelo de fora, e não pode, se você é casado, é namorado... Nem se me desse uma passagem, nem para mim. Classe, no hotel 6 estrelas, eu iria. Não, eu também não iria nunca, porque não pode tomar cerveja, não tem álcool, essas coisas são proibidas. Você sabe que o país é assim. Para que você vai lá? Vai torcer aqui. Para que você vai para lá? Nossa. Não pode dar a mão. Se tem um casal, eles não podem dar a mão. Na rua, não pode andar de mão dada. E se você passa por um cidadão de Catar, você tem que dizer para ele bom dia, boa noite, você nunca viu, você tem que cumprimentar todo mundo, que se você não fizer isso, isso é uma prova de indelicadeza e você pode ser preso. Qualquer coisa você pode ser preso, pode ser julgado, pode ser multado, entendeu? Por causa de comportamento. Por exemplo, os torcedores ingleses disseram que, para eles, futebol sem cerveja não existe. Claro. Então, mas lá, como é proibido vender cerveja livremente, então vai ter, dentro dos estádios, um local onde vai vender cerveja, mas uma latinha ou um vidro, não sei como, para quem trouxer o ingresso, para provar que ele está lá assistindo o jogo, que ele comprou, senão não pode comprar cerveja. E os ingleses, com tudo isso, aceitaram de ir para lá e de mandar a seleção inglesa, que todo mundo tem interesse de ver, e a seleção brasileira, que aqui nos fala em outra coisa, que o Brasil é
é o favorito né? da Copa. Né? E, sim, porque todos esses astros que jogam a vida toda nos grandes times europeus, eles são da seleção. Isso não Quer quer dizer que dizer, vai ganhar. pois é, mas dizem Eu que... torço para ganhar, mas É, a gente sabe que a Copa, quando foi no Brasil, pois é, 2010, mas né? aqui se fala muito. Você vê É. a propaganda que tem na 2010 não, televisão 2014. da Copa, praticamente o tempo todo com a bandeira do Brasil no fundo. Que coisa, hein? Na televisão daqui. É, não, eu estou falando, É, que é bom, pelo menos o impressionante, Brasil impressionante, aparece na televisão impressionante. daqui por algum motivo, né? É, impressionante como tem propaganda com a bandeira do Brasil flutuando como pano de fundo Do da noticiário. propaganda que a televisão daqui apresenta para É, os jogos. bom, que tem De modo futebol, né? que está muito, muito falado, muita O expectativa, futebol é sempre o ópio do povo, né? Quando tem é o ópio do povo, futebol, tá tudo bem, vamos é o passando, melhor esporte. vamos deixar os problemas para eles resolverem, vamos curtir o futebol. Pois é. Aí, É isso? então, eu só espero que realmente que os israelenses se comportem bem e que não haja nenhum... Eu Eu tenho um também, pavor tremendo também. de que Alguma coisa alguma aconteceu. coisa aconteça. Tenho um verdadeiro pavor. Todos nós, né? Mas cada um sabe de si. Primeiro porque essa semana, inclusive ontem também, além desse atentado horroroso, teve também um, um barco petroleiro e no Estreito de Oman foi atacado por um drone não pilotado, né? E por que dizem que estão fazendo isso? O navio não é... Quer dizer, o navio estava navegando com bandeira da Argélia, é petroleiro. Ah, Mas diz que pertence a uma grande firma marítima que é de um israelense. certo. Então, acham que isso tinha dois motivos, ou porque é contra Israel, ou porque é para fazer algum protesto. O Irã, por exemplo, que é contra a existência desses jogos, como tem, embora eles também participem, mas os religiosos, o partido ultra fanático lá, eles também não aceitam esportes e acham que isso seja para uma demonstração de protesto contra Catar pelo fato de estar realizando a Copa do Mundo lá. Isso também deixa você meia preocupada com isso, se os iranianos não vão, assim como eles fizeram agora esse atentado lá na Turquia, de modo que todo mundo olha para essas coisas e fica com medo. Claro, e com motivo. Medo. Fanatismo não tem freio. Querida, Não tem fim. Não hoje tem a fim. gente usou nosso tempo para falar de política e um pouco de futebol. Ok. Eu acho que Bom, tinha muita coisa para falar de política. mas foi uma boa resenha, né? Um resumo muito bom. E a gente vai falando, a gente vai Ok. atualizando e vamos ver se a gente faz um novo encontro essa semana aí. Começo da semana. Vamos ver, de repente, domingo, não sei, vamos ver como é que vai ser. Ok. Ou tendo alguma coisa, a gente volta. Ok. Tá bom? Tá bom. Para Beijo. todos os nossos ouvintes e espectadores, um bom fim de semana. Nós estamos Já estamos no meio da fim do dia de semana. quarta-feira, né? É verdade. Nós estamos próximos, depois da manhã é sexta.
É, para mim é o melhor dia da semana, é quinta-feira à noite. Tá é, bom, Ruth, um beijo. um beijo.